Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar que a Arrascaeta pode estar com os dias contados no Flamengo. Jorge Sampaoli explicou por que não fechou com o Palmeiras. Duqueiroz pode deixar o Corinthians. Tem volante procurado por Rogério Ceni pro São Paulo. Além de tudo isso, bora te trazer as últimas do mercado. Novo técnico do Ceará bem perto de ser anunciado. Tudo o que você precisa saber para começar a terça-feira super bem informado. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, super bacana ter vocês por aqui, sem perder tempo, só queria pedir para vocês deixarem like e se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, dá uma baita mão pro canal continuar crescendo, beleza? Contar que esse conteúdo é um oferecimento de Betano, casa de apostas esportivas que me garantiu uma bolada no fim de semana. Falei para vocês para apostarem no empate entre Palmeiras e Flamengo, jogo no Allianz Parque, né? Apostei R$100 ao vivo durante o programa do Nicola e embolsei R$330. Para você não perder a oportunidade de se dar bem na Betano, super simples, só pegar o link que está na descrição desse vídeo. Tem jogos nessa terça e quarta. Na terça queria destacar confronto do Benfica contra o Dinamo Kiev, jogo da pré-Champions. Tem também Sport Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Na quarta-feira, o dia de Copa do Brasil com as semifinais. Tem o primeiro jogo de São Paulo e Flamengo, aposto no empate ou na vitória do Flamengo. O empate garantindo R$3,35 e a vitória do Fla pagando R$2,07. Já em Fluminense e Corinthians, vitória do Fluminense pagando R$1,95. Também já dá para você apostar no seu campeão. O título do Flamengo paga R$2,10, do Corinthians R$3,75, do Fluminense R$4 e do São Paulo R$6. Curtiu, né? Pega agora mesmo o link, já faz seu cadastro na Betano, que é a casa de apostas esportivas, que é patrocinadora master de Atlético Mineiro e Fluminense, para não perder essa chance. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é péssima para o torcedor do Galo. Igor Rabelo teve uma lesão ligamentar no joelho. Vai ficar parado entre 6 a 8 meses. O comunicado foi feito de forma oficial pelos dirigentes do Atlético no Twitter oficial do clube na noite dessa segunda-feira. Quero contar também que Anderson Martins, ex-zagueiro de São Paulo, Corinthians e Vasco da Gama, anunciou sua aposentadoria. Ele tem 35 anos de idade, já não vinha jogando em alto nível há algum tempo por causa de uma série de lesões. Para completar o giro de notícias, João Pedro, ex-atacante do Fluminense, está de casa nova. Ele havia sido vendido do Flu para o Watford, vinha jogando bem mesmo na segunda divisão e vai defender o Newcastle, o novo rico do futebol inglês, operação de 25 milhões de libras ou 152 milhões de reais. Fluminense, como clube formador, tem direito a 10% da mais-valia, vai embolsar aproximadamente 7 milhões de reais. Bora falar sobre a Copa do Mundo de 2026, você já deve saber que em vez de 32 seleções teremos 48. Isso vai causar um impacto mundial nas eliminatórias, por exemplo, na América do Sul. A gente tinha 4 seleções se classificando de forma direta e a quinta indo para uma repescagem. Com esse novo modelo, teremos 6 ou 7 vagas, o que vai alterar de forma significativa a importância das eliminatórias. Apesar disso, a Conmebol já fez um pedido à FIFA para manter o atual padrão. Ela quer seguir exatamente o mesmo esquema de 18 jogos, turno e retorno, durante 3 anos. Dessa maneira, dá para afirmar que as eliminatórias vão ficar ainda mais chatas, super previsível que Brasil e Argentina estarão na Copa do Mundo desse jeito. Bora falar agora sobre Jorge Sampaoli no Palmeiras. Isso quase aconteceu na virada do ano de 2019 para 2020 e o treinador argentino que esteve no Bem Amigos nessa segunda-feira lembrou daquele momento e explicou por que não deu certo. Só para lembrar, o Palmeiras havia acabado de demitir Alexandre Matos, o brasileiro de 2019 havia terminado e o Sampaoli era o alvo para 2020. Só que com a mudança do executivo e a chegada do Anderson Barros, o Verdão também mudou sua postura e passou a ser menos agressivo no cenário de contratações. Foi esse o motivo alegado pelo Sampaoli para o não acordo. O treinador argentino deixou bem claro que se fosse para ficar no Brasil, ele queria ficar para vencer o Flamengo e ele não via potencial no Palmeiras sem um investimento bastante alto. Alguns meses depois, em março de 2020, ele acabou fechando com o Atlético Mineiro, que havia acabado de demitir o Dudamel. O Atlético até duelou com o Flamengo, mas o Sampaoli deixou o Brasil sem conquista de títulos. O treinador argentino também fez um meia-culpa em relação a Ganso, que ele levou para o Sevilha. Segundo o Sampaoli, faltou paciência para ele mesmo
em dar mais oportunidades para o Ganso. O Sampaoli ainda afirmou que na América do Sul hoje o Flamengo só perde para ele mesmo, é de longe o melhor elenco do continente. Na comparação com clubes europeus, pro Sampaoli, o Flamengo seria capaz de competir de igual para igual em algumas das principais ligas do futebol europeu. Bora aproveitar para falar sobre o Flamengo com duas informações importantes. Primeiro, um vídeo que viralizou do Marcos Braz, depois a chance de Arrascaeta deixar o rubro-negro. Começar por essa história do vídeo. Você deve ter assistido ao longo da segunda-feira um vídeo em que supostamente o Marcos Braz estaria no mesmo lugar almoçando com árbitros de futebol que se reuniram para debater a respeito das coisas da profissão deles. Esse vídeo viralizou, muita gente debatendo, palmeirenses, torcedores de times rivais do Flamengo já levantando suspeitas e muito preocupados. No final do dia, o Marcos Braz usou sua conta no Twitter para afirmar que não era ele nesse vídeo. A frase é a seguinte, abre aspas: "Estão falando que sou eu nesse vídeo almoçando junto com a comissão de arbitragem da CBF. Jornalistas erraram e enviaram a milhares de pessoas. Não sou eu. Eu não iria me expor e nem expor ninguém." Fecha aspas. Então, assunto encerrado, não há nem por que continuar discutindo ou debatendo sobre esse tema, certo? Bora falar sobre a Arrascaeta. O empresário do meio uruguaio, que se chama Daniel Fonseca, deu uma entrevista à Rádio Esporte 890 e colocou uma pulguinha atrás da orelha do torcedor do Flamengo para contar sobre o futuro do jogador. A frase é a seguinte, abre aspas: "O Jorge Arrascaeta está confortável no Flamengo. O povo o ama. Ele é o melhor estrangeiro do Campeonato Brasileiro." Até aí tudo bem. A frase principal vem agora. "Veremos depois da Copa do Mundo se ele fica ou sai." Fecha aspas. É bom só dar uma contextualizada. O Arrascaeta foi um dos reforços mais caros da história do futebol brasileiro. E o Flamengo já deixou muito evidente que não vende o atleta por menos de 20 milhões de euros. Como o Arrascaeta já está chegando à casa dos 27 anos de idade e nunca teve uma experiência no futebol europeu, não acho plausível que chegue uma proposta nesse patamar. Então, se eu fosse torcedor rubro-negro, nem ficaria muito preocupado com essa declaração. Acho que é muito mais para jogar o Arrascaeta para cima do que qualquer outra coisa. Bora falar agora sobre o Ceará, bem perto de anunciar seu novo treinador, uma opção no mínimo curiosa. Lúcio Gonzalez, jogador histórico do futebol argentino e do Atlético Paranaense, recentemente se aposentou. Ele parou em dezembro, chegou a atuar como auxiliar técnico no Atlético Paranaense e é o favorito, deve ser anunciado a qualquer momento. Já tem acerto em relação a salário, tempo de contrato, luvas. A questão agora é de oficializar o nome do atleta, ou do ex-atleta no caso, né? 41 anos de idade, volante dos mais vitoriosos, é o segundo argentino com mais títulos na carreira de jogador. Chega ao Ceará depois de inúmeras dificuldades do vovô para substituir o Marquinhos Santos. O Ceará tentou 6 treinadores logo de cara, ouviu o não de todos, entre eles Abel Braga, Silvinho, entre outros. Depois, no momento seguinte, discutiu por bastante tempo com o Reinaldo Rueda. Não houve um acordo financeiro. O Lúcio foi sugerido e acabou agradando pelo estilo de trabalho e pelo currículo extremamente vitorioso. Entre as características que deixaram uma boa impressão, tá o fato dele ser um líder extremamente positivo, foi assim no Atlético Paranaense, ter uma mentalidade vencedora e conceitos táticos que batem com aquilo que pensa o presidente Robinson de Castro. Você, torcedor do Ceará, usa o espaço para comentários para dizer o que pensa dessa novidade, Lúcio estreando como treinador à frente do vovô. Bora contar uma curiosidade sobre o Campeonato Brasileiro. Vira e mexe, vocês me perguntam se não dá para aumentar o limite de estrangeiros. Hoje os clubes brasileiros podem atuar com no máximo 5 gringos. O jornalista Rodolfo Rodrigues fez um levantamento bem legal para apontar quantos estrangeiros atuaram em cada uma das edições do Campeonato Brasileiro desde 2003, quando ele passou a ser disputado por pontos corridos. E o crescimento é estratosférico. Só para você ter uma ideia, no longínquo ano de 2003 eram 9 atletas gringos. Passou para 19, 22, 28, 29, 31, até chegar aos atuais 87 estrangeiros. São 10 a mais do que o recorde que pertencia ao ano de 2020. Para você ver a escalada sem precedentes de atletas gringos. É bom tê-los aqui? Sim. Eu acho que melhora o nosso nível de competitividade. Mas se a gente aumentar essa permissão de 5 estrangeiros por clubes, a gente vai ver uma invasão ainda maior. Isso aí pode acabar tornando-se prejudicial, porque a vaga do estrangeiro acaba impedindo a ascensão de atletas das categorias de base. Então acho que tá bom com 5 estrangeiros, mas queria saber a sua opinião. Use o espaço para comentários e diga o que você pensa a respeito do assunto.
Hora de falar sobre o Corinthians e o futuro de Duqueiroz, um dos atletas mais assediados do atual elenco corintiano. O Torino já fez proposta de 8 milhões de euros, ou mais ou menos 45 milhões de reais, oferta recusada. O Lyon e mais recentemente o Sporting também assinaram com ofertas superiores. O Corinthians alega que essas propostas ainda não chegaram de forma oficial, mas já tem uma posição tomada. O presidente Duílio Monteiro Alves decidiu que não vai vender o Duqueiroz nessa janela de transferências. O Timão, como vocês sabem, já se aproximou daquele valor estimado como necessidade de venda de atletas para a temporada de 2022 e isso vai permitir aos dirigentes escolherem se vale a pena ou não fazer algum tipo de negociação. O Duqueiroz é um dos preferidos entre os atletas à disposição do Vitor Pereira, atleta que já atuou 48 jogos na atual temporada e vai ficar no Timão. A convicção é de que, ganhando mais moral, permanecendo no clube e tornando-se cada vez mais experiente, ele possa crescer no momento com bola, no momento sem bola, já é um dos melhores ladrões do futebol nacional, para que num futuro não muito distante, talvez na janela de dezembro ou principalmente na janela daqui a um ano, que é no verão europeu, aí sim ele possa ser negociado por cifras bem superiores. O Corinthians tem contrato com o Duqueiroz até dezembro de 2024, é dono de 90% dos direitos econômicos do atleta, tá pintando aí um grande negócio um pouquinho mais para frente. Agora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo e a tentativa tricolor por meio de Rogério Ceni de contratar um volante. O Rogério não tem conseguido emplacar os atletas que ele pede. Por exemplo, ele já pediu o Romarinho, o Diego Alves e também o volante Ronald, 24 anos de idade, trabalharam juntos nos tempos de Fortaleza, foi o próprio Ronald quem confirmou o assédio do tricolor. Além do São Paulo, o Santos também tentou contratá-lo. O Edu Dracena, então gerente de futebol do Peixe, foi quem fez a ponte. No caso do São Paulo, foi o Rogério Ceni quem telefonou, perguntando se havia alguma chance dele trocar o Fortaleza pelo tricolor. Esse contato aconteceu no começo do ano e a frase do Ronald foi a seguinte, abre aspas, tivemos um contato sim, para que houvesse alguma possibilidade de ir para o São Paulo, mas minha cabeça estava aqui no Fortaleza e espero me manter focado aqui para que eu possa ajudar muito esse clube. Jogador que completou recentemente 25 anos de idade, 33 partidas, 1 gol e 3 assistências no ano de 2022. Seu contrato com o Fortaleza só se encerra em dezembro de 2024. Você já deve ter percebido nos últimos anos como tem sido difícil contratar atletas do Fortaleza e do Ceará, especialmente os titulares, né? Que são dois clubes com poucas dívidas, saneados e que podem se dar o luxo de só vender aqueles que de fato interessam. Até por isso, Ronald vai permanecer no Fortaleza e o Rogério Ceni parece não muito contente com os reforços, a ponto de ter deixado o Galopo no banco nos últimos 3 jogos. Queria saber a sua opinião sobre o Galopo. Ele merece ficar no banco de reservas? Use o espaço para comentários. Não esquece também de deixar like, de compartilhar, de seguir o canal, aquela coisa toda. A gente volta à tarde. Abraço, tchau!